Olá, minha gente do Facebook. Eu estou gravando esse vídeo agora, eu acho que já é umas 10 horas, eu acho, da noite, né? É, Acabei de fazer um vídeo que eu estou modelando a minha página no Facebook, né? Que eu vou fazer todos os dias agora uma resenha voltada mais para o município de Reserva e esporadicamente Rosário, Ivaí e Embaú, né? São dois municípios que eu tenho muito acesso e conheço muito, porque morei em Rosário e vizinho do Embaú por muitos anos, por mais de 20 anos. Então eu frequentei muito Embaú. Né? Não quer dizer que eu não vou, às vezes, também poder falar alguma resenha a nível nacional. Né? E essa resenha sempre vai durar assim, tipo 10, 12 minutos, né? Vai ser bem menor do que os vídeos que eu tenho postado. Além dele ser cansativo para mim também, e daí eu começo a me embananar com alguma coisa, começo a esquecer, e a gente começa a se empolgar e começa a errar. Então é bom diminuir, né? Levar as mensagens certinhas para as pessoas. Né? Eu hoje eu vim também assim, eu fiz já, eu gravei o vídeo de amanhã, que vai ser postado amanhã meio-dia. Vou estar. Eu quero ver se eu gravo mais de um, dois, três, quatro, cinco, porque a gente sempre tem algum problema que tem que sair para fora, principalmente problema de saúde. Então eu deixo pronto, né? E daí vou colocando de acordo com os dias que eu não estarei gravando às vezes, não é mesmo? Então, mas hoje eu venho contar uma história. É, eu tenho mais história, mas eu deixa eu ver se eu conto. Eu gostaria muito de estar contando história aqui de Rosário, mas eu morava na Água Amarela, que é Rosário, né? Na verdade, perto. Eu vou falar hoje, então, na verdade, esse vídeo. Eu vou colocar ele amanhã, na parte da manhã, eu coloco ele no ar, né? Na página Zé A Sombra que Fala. Lembrando para vocês que Zé tem uma vírgula, A Sombra que Fala, para você acessar a minha página e se inscrever nela, tá bom? E daí você vai estar sempre por dentro das notícias, dos causos que eu conto, história, né? E eu espero também conversar com as pessoas que eu tenho contato em Rosário, para eles poderem me deixar informado do que eu posso estar comentando aqui ou não, fora as histórias que eu tenho dessa cidade, né, e do meu lugarzinho lá que eu morei muito tempo. E daí eu quero contar hoje, então eu vou contar uma história de uma época na Água Amarela, foi no ano de, se eu não me engano, foi no ano de 83, ou 84, não lembro mais certo que data foi essa, mas foi esses 2 anos aí que eu digo. Quando nós morávamos na Aguarera era uma alegria. E daí esses dias eu contei uma história do Najib, do Chico Sanfoneiro, do Zé Costa, que eram os inimigos eternos que tinha lá. E daí eu recebi uma mensagem de um deles, da família deles, um filho do, do Najib até. Ele me contava que as três famílias se davam. Só não se davam os cabeças da família, né? Que eram os três marmanjos, né? Mas eles eram gente boa, meu Deus, eram bom mesmo, né? E daí nessa época chegou no, na região nossa de Água Amarela, veio um cara de Minas Gerais. Veio ele, a mulher, mais um companheiro dele e mais a mulher do companheiro dele. Compraram um terreno lá na beira do Rio do Peixe, na Água da Canoa, para aquele lado lá, vizinho com muita gente lembra, eu nem sei se ele está lá, eu acho que ele até não está mais lá, é o Clemente, morava na beira do Rio, é um nordestino até. Eu tenho a história do Clemente também para contar, que ele me contava uma época. Uma hora eu vou contar também. Então chegou o tal do Manezão. Aí no Rosário do Ivaí, muita gente vai lembrar desse cara.
talvez não lembre do Mirtinho, que chamava ele de Mirtinho, que era o companheiro dele. Esse não ia quase no Rosário, mas acompanhava por música o que o Mané fazia, que era um cara super nocivo na nossa região, que veio. Aquele veio de encomenda, não sei se nós não merecíamos aquilo, mas veio aquela. Veio importado lá de Minas Gerais para cá, através que tinha família de pessoas mineiros e tinha uma irmandade, dois irmãos até que era muito ligado naquele sistema antigo de fazendeiro que mandava soltar algum pistoleiro, algum bandido. E, e sempre teve esses casos naquelas épocas. Hoje é muito difícil, mas tem ainda. E daí o cara de lá, que era conhecido desses dois irmãos daqui, da Água Amarela, pediu. Falou assim, olha, tenho duas pessoas aqui que precisam que você me arrume um jeito de eles ficar por aí, porque aqui eles estão assim, assim, assado. E de fato aconteceu que foi. É tipo a coitar, sabe? Tipo o tempo do Lampião, que tinha os coiteiros deles e assim funcionava. Era o mesmo sistema. Mesmo sistema. Então veio aquele rapaz para lá. E as mulheres, né? Daí foram comprar um sítio na beira do rio, lá, do vizinho do Clemente, que eu falei. E ali começaram a residir, pegar uma amizade e tal. Daí ele começou a jogar bola, brincar, mas sempre naquela, mostrando uma valentia absurda, né? Que eu assistia isso e via, porque ele vinha sempre na vila, saía lá da beira do rio e vinha na vila, né? É, então a gente tava um gato miando ali, acho que ele tava namorando. Então, gente, daí. E aquela pessoa ficou ali. Ele foi ali se agrupando com um, com outro, pegando amizade aqui, outra ali. E daí, em certa época, esse homem, numa altura do campeonato, ele veio trabalhar comigo. Porque ele vendeu o sítio. Ele, na verdade, eu vou falar outra coisa, ele tinha uma qualidade. Ele era super trabalhador. Ele e o companheiro dele, eles eram de cidade, né? Que depois nós vamos descobrir várias coisas. Isso eu vou contar em outro vídeo. E as mulheres também, né? Que eles eram tipo machão, eles faziam as mulheres trabalhar e não tinha negócio, né? E daí as mulheres, umas mulheres tudo bonita, tudo bem traquejada mesmo, mas entraram na roça e tinha que trabalhar, porque eles ficaram devendo um pouco do sítio. E daí tinha que colher muito feijão e tudo. E daí a gente foi se conhecendo também. Né? E essa história daí fica para outra hora, a partir do momento que ele veio até virar sócio meu daí. Aí complicou tudo daí. Mas antes disso, daí eu quero falar assim da história de. Eu quero dar um viés na história do Manezão. Então ele começou a ser temido na nossa vila e na região toda. Todo mundo tinha medo daquele rapaz. Muito medo. Ele só andava armado. Ele vivia ameaçando. Ele tinha coragem. Coragem não faltava naquele cara. Não tinha medo de jeito nenhum. Ele era corajoso. Isso eu presenciei porque eu morei. Ele morava vizinho de mim, numa época que ele se tornou sócio comigo. Ele veio trabalhar comigo. Eu comprava cereais na Água Amarela. Então ele era muito corajoso e briguento. Briguento, briguento, todo mundo desviava, todo mundo só queria amizade com ele. Só não aconteceu em vila, assim, geralmente quem é brabo, ele começa a arrumar muito compadre, né? Todo mundo quer batizar o filho e leva lá pro brabo pra. Isso era normal, né? Não sei se é ainda, mas eu acho que ainda tem isso aí, sabe? Ou mais riquinho um pouco, ganha bastante afiliado, né? As pessoas assim. E o brabo, mesma coisa. Então esse homem foi dominando tudo ali na região de Água Amarela. Muita gente que morou na Água Amarela que vai ver esse vídeo vai confirmar com certeza o que eu estou contando aqui. E ainda estou esquecendo muitos detalhes de tudo essa história. Aí chegou um dia
Nós tínhamos um time de futebol na Água Amarela e ainda ele estava morando no sítio. Daí ele jogava a bola para um time de um lugar que se chamava Água da Canoa. Água da Canoa chamava. Onde só tinha gente boa, humilde, sabe? Aquelas pessoas mais evangélicas, era católica, mas tudo ativo. Era um povo muito bom mesmo, aquele povo. Ó, infelizmente veio aquela desgrama para nós lá de presente e foi convivendo com nós ali e intimidando todo mundo. Todo mundo tinha medo dele, né? E o Rosário também sentia isso também. Só que o Rosário eu acho que tinha gente lá suficiente para. Quando não tinha azeite na água amarela, podia ser até que tinha, mas. Daí quem veio demonstrar uma bravura bem. Foi. Tem três pessoas. Justamente foi o Najib, imagina. O Zé da farmácia e o filho do Zé da farmácia, o Cássio, que está lá no Grande Rio hoje, é um grande amigo meu, foi sempre, né? Porque eles foram de Califórnia também, e eu também fui de lá também, então nós tínhamos. Eles sempre chamam eu de irmão, porque a gente tem uma aparência assim um pouco igual, né? E eles tinham um prazer de chamar eu de irmão, e eu gostava demais, porque eu era muito amigo mesmo dele. Então né, o Cássio jogava nesse time do Água Amarela e nós fomos jogar na Água da Canoa. Chegou lá, começou, né, o quebra-pau assim de jogar bola, porque o homem era bruto, ele vinha na gente igual um touro brabo lá da Espanha, lá, sabe? Um Miura lá. Ele vinha para quebrar a gente mesmo de jogar. Ele não jogava bola, ele só queria machucar os outros. O cara era maquiavélico. Era assim o negócio dele. Ele não queria perder e o time deles, infelizmente, era o mais fraco. Né? O time da Amarela era um time respeitado na região toda. Né? Sempre foi. Como tinha outros times respeitados também. Né? Então saía jogo de futebol difícil de vencer a Água Amarela, o Campineiro do Sul, Rosário, o próprio Ismailton também, né? E daí o Cássio jogando com nós, ele veio e deu uma entrada no Cássio, daquelas, uma coisa mais covarde do mundo, sabe? E daí houve um desentendimento entre eles, né? Veio a turma do apartar, porque já conhecia uma lesão, falei, pô, o seu Zé da Farmácia é uma pessoa querida por todo mundo, então a gente queria proteger o Cássio, porque o Cássio era um cara que não brigava com as pessoas, né? Mas ninguém sabia da qualidade dele também até aquele momento, né? E daí virou e mexeu, tava apartando a briga, o Manezão veio e deu um tapa na cara do Cássio. E aí o negócio virou de perna para cima, rapaz. O Cássio tava com uma arma no porta-luva do carro dele. O carro dele era do pai dele, mas era um Fusca. O Cássio correu no carro e o Mané deitou o cabelo correndo pela estrada para ir embora, né? Até eu menti pra você, ele não estava mais na Água da Canoa, ele estava lá lá na Água Amarela, morando já de pouco, mas jogava pro time de lá, né? E daí o Cássio saiu correndo atrás dele, mas não conseguiu alcançar, porque o Mané era um cara muito preparado fisicamente, era um cara de 1,75 m, 8. Ele era magro, né? E ele corria muito. E o Cássio também corria, mas não conseguiu, porque ele saiu correndo já na frente. Quando o Cássio foi no carro, e o Cássio já deu lá uns 3 tiros lá para trás, para onde ele estava correndo, e ele desapareceu. Ele veio para casa dele, daí o jogo acabou e nós viemos embora, né? E tudo ficou quieto, mas daí no outro dia o pai dele, o Zé da farmácia, eu não sei quantas vezes ele passou na frente da casa do Manezão, que era o rei da paçoca lá até aqueles momentos, né? Chamando ele para fora para resolver o problema, né? Tava, claro que estava entrincheirado, ele ficou desesperado, porque seu Zé gostava muito do Cássio, né? Tinha um amor no Cássio que é coisa incrível mesmo.
a dona Lita também. E daí eu sei que ficou aquela rusga feia, uma coisa terrível. Daí eu até entrei pro meio, comecei a conversar com um lado, comecei a conversar com o Mané e fui consertando, até que as coisas se acalmaram. Tá. Daí vem o dia do Najib. O que que aconteceu? Eles estavam num bar bebendo, que eles bebiam. Isso já foi em outro momento, antes daí dele estar na Água Amarela. E daí o Najib também bebia, né? E o Najib era também arrepiado. Até o filho dele falou pra mim que ele era mesmo, e era. Só que ele era bom, eu gostava muito dele porque eu conversava muito com ele, ia na casa dele. Tem outras histórias aí também com ele. E daí o Najib foi nesse bar, inclusive esse bar era meu, era um bar grande, sabe? Tinha um movimento o final de semana muito grande. Era o maior bar que tinha na Água Amarela. Eu fiquei com esse bar um ano. E daí os dois, o Manezão e o Mirtinho, que era amigo dele, estavam no meu bar bebendo, já era um pouco tarde. E o Najib na porta, querendo tomar também, mas o Najib era daquele jeito arrepiado e eles não gostavam muito do Najib também, não gostavam. Eu sei que deu uma encrenca lá com eles e o Najib foi embora. Foi embora, mas ele voltou, pegou uma espingarda dele, uma, acho que uma espingarda 2 canos de calibre grosso, de certo era uma 20 ou 16, sei lá. E veio, daí tinha a frente do meu bar assim, tinha duas portas. Ele ficou atrás de um toco que tinha de amarrar cavalo, perto do açougue do Bastião. Nós chamávamos de Bastião do Açougue até. Ficou lá e tinha uma valeta e tava aquele toco também lá. Então o Najib ficou naquela valeta e ia atrás do toco. Com a espingardona lá e o Maneco o Mirtinho lá dentro do bar e o Najib gritando pra eles, né, se apresentar, né, pra eles começar o tiroteio. Então daí que eu vi que resumindo um pouco a história aí, que o Najib foi muito corajoso também, então ele enfrentou o homem mais perigoso do lugar nosso lá, que passado uns anos aí, 89 para 90, se eu não me engano, ele foi 90, eu acho, mataram esse homem, sabe? Tentaram matar ele a primeira vez, deram 3 tiros nele, tudo na espera, né? Aí ele não se consertou nada e os conselhos que foram dados para ele, ele não aceitou, não, e vivia roncando muito papo para lá e para cá, e com aqueles drenos assim na barriga, sabe, coisa feia. E daí se entrincheirou muito mais do que ele tinha, e andava para lá e para cá, e de repente essas pessoas voltou e acabou de ele tendo que fazer uma viagem antes do combinado por teimosia, né? Então, quando aconteceu a história do Zé da Farmácia, do Cássio e do seu Najib, daí ele perdeu um pouco a força, esse cara também, sabe? E daí ele já estava manjado com gente do Rosário, gente grande, né? E daí ficou aquela história. Até eu fiquei culpado de ter dito que eu mandei fazer alguma coisa com ele, mas eu nunca tive essa. Eu não minto pra ninguém que vontade eu tive, porque eu sofri muito com aquele cara perto de mim. Mas nunca, Deus sempre me protegeu que eu não quis fazer isso, né? Mas tinha gente lá que ele sabia que ele iria talvez ter que fazer um suicídio um pouco adiantado, né mesmo? É, e no Rosário também a fama dele correu muito, muitas pessoas vão lembrar dele, né? Então ficou aqui. Então eu admiro o Najib com tudo que ele tinha, as brigas com o Chico Sanfoneiro, com o Zé Costa, mas ele era corajoso, ele era corajoso. E também não tiro a coragem também do Zé Costa nem do Chico Sanfoneiro, que eles tinham também, porque o bicho era
era revoltado um com o outro mesmo. Mas daí o engraçado também diz que os filhos, todos os filhos deles, eles tinham filhos, tudo se dava, as famílias, as mulheres, tudo, mas os três não se davam, não tinha jeito. Então fica aqui meu abraço para a família do Dona Gibe, que eu estou lembrando hoje, o pessoal do seu Zé da Farmácia, que foi prefeito nosso, vereador, lá em Rosário de Vaí, grande amigo. E espero que até ele escutasse esse depoimento que eu fiz aqui, essa história que eu contei aqui, e dizer que nós passamos, né, é, um, um tempo muito, muito negro mesmo, do ano de 84, 83, né, até 80 ele veio a falecer em 90, né? Eu saí lá em princípio de 99 e ainda ele ficou lá, né? Mas daí eu saí de lá. Mas aí o povo ficou sofrendo a mesma pressão e o mesmo jeito dele de ficar pressionando. E ele tinha muita coragem, esse rapaz, não era fácil. Mas daí ele foi, eu não sei para onde. Infelizmente, depois após a morte dele, a gente ficou conhecendo muito mais do que ele era daí eu conto outra hora pra vocês em outro vídeo, tá bom, gente? Por enquanto, um forte abraço para todos, pessoal da minha página Zé A Sombra que Fala. Lembra que a minha página Zé A Sombra que Fala tem Zé, vírgula, põe uma vírgulazinha, né, para escrever depois A Sombra que Fala, tá certo, gente? Muito obrigado mesmo e até a próxima, tá bom? Beijo no coração para todos.